Todos nós temos os nossos valores, a nossa cultura, a nossa caixinha de pensamentos que é alimentada por várias maneiras e várias formas. E quase nunca a gente tem ideia dos vetores que nos conduzem a ser aquilo que pensamos que somos. Isso envolve uma carga cultural, familiar, genética inclusive. Isso envolve o momento, o tempo em que você nasceu, a cidade, as pessoas que você convive e conviveu, os caminhos que você escolheu, as escolhas que você foi fazendo na sua vida. Tudo isso vai apontando para uma direção. E você segue por ela, achando que essa direção é inquestionável. Mas basta um mínimo olhar para você ver que não é a mesma de outras pessoas. As pessoas pensam diferente, são diferentes. Isso não quer dizer que uma seja melhor ou pior do que a outra. Apenas enxergam por perspectivas diferentes. A gente sabe disso, e o que eu estou te dizendo aqui não é nenhuma novidade. Mas a experimentação disso, ou seja, quando você muda de um ponto onde você está e passa para outro, quando você muda a perspectiva, ainda que você esteja olhando para o mesmo cenário, para a mesma paisagem, mas o simples fato de ver de outra maneira já pode causar desconforto. Esse trabalho que eu faço é um trabalho, muitas vezes, de desconstrução, de questionamento, de fazer com que você mesmo se pergunte por quê. Necessariamente é para ser assim? Por que eu tenho medo de ultrapassar determinadas fronteiras, limites? Por que eu tenho que pensar sempre do mesmo jeito? E já que é assim, não é raro eu receber e-mails e comentários de pessoas um pouco desconfortáveis, porque agora enxergam o que não enxergavam, porque desconstruíram o que parecia tão sólido e, no entanto, agora viram que não. E aí você vai se questionando em relação a tudo. Essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa que me expunha esse tipo de receio. Essa pessoa me dizia: eu sei que em mim habita uma alma selvagem, mas eu tenho medo de ir até onde ela pode ir. Então eu imponho a ela limites que são aquém do que eu de fato sinto, vejo, entendo, simplesmente para que eu não ultrapasse essa fronteira, porque eu acho que isso pode ser ruim. Então eu vou ler um texto aqui do meu livro, O Menino que Anseia pelo Céu, de alguém que me mandou uma mensagem dizendo mais ou menos isso. E eu vou ler o texto e aí eu comento contigo à medida em que houver espaços aqui para comentar. O nome do texto é Quando Tudo Perde o Sentido e Caímos. Hoje eu recebi um longo e-mail de alguém que me dizia mais ou menos assim: eu conheci seu trabalho, adorei, mas ele me fez ficar inquieta e hoje eu sinto que estou perdendo a fé. As coisas deixaram de fazer sentido. Para que a vida, a morte, o amor, Deus, não faz mais sentido e isso me deixa angustiada. Então eu respondi assim: nós somos pequenos seres que criam e creem na própria cultura, que se apegam a ideias absolutas e precisam crer que tudo se desenha exatamente conforme pensamos. Por isso nos escondemos. Precisamos de legitimação para aquilo que chamamos de fé, a ideia de que seja tudo rigorosamente coerente com o que aprendemos. Caso contrário, o nosso castelo desmoronará. Quem pode aceitar que não sabe todas as coisas? Como admitir que nem tudo se encaixa e um olhar ligeiramente atento vai desarrumar os presépios que a gente cria e mantém? Perdemos a fé na proporção em que ela vai deixando de se enquadrar em nosso enquadramento. Quando ela sai da caixa que seguramente criamos e se mostra maior. Mistério. Promotora de questionamentos que até então jamais teríamos coragem de questionar. Não há limites para o conhecimento. Seja na área que for. Nenhum cientista está perto do todo, nenhum filósofo, nenhum teólogo. Não há intelectualidade que se aproxime da verdade por uma simples razão. A verdade não cabe na mente. Me perguntaram um dia desses, aliás foi um certo questionamento dizendo: isso que você diz é uma contradição porque você está afirmando que a verdade não é absoluta, logo a sua afirmação é absoluta. E eu dizia: eu acho que a verdade é absoluta. No entanto, a minha e a sua percepção é fragmentada, porque nós somos fragmentados, de modo que nenhum de nós detém a verdade absoluta. A verdade para mim ou você reflete a fragmentação que eu e você temos.
Portanto, eu não posso dizer que sei a verdade absoluta, assim como você ou ninguém. Isso não exclui o fato de que existe a verdade do universo, da vida, que não pode ser compreendida mentalmente. Tudo que podemos pensar é válido como apontamento. Nossa lógica nos leva por caminhos incríveis, até chegar o momento em que seremos obrigados a concluir que a partir de certas fronteiras é preciso abrir-se ao mistério que não cabe em minha racionalidade. O universo inteiro me aponta para isso. É assim quando olho o céu, quando penso no infinito, quando tento entender o que faz com que um corpo humano sonhe e componha músicas, encontre beleza, faça poesia, ame. O que está além do nosso parco conhecimento biológico, das complexas conexões neurais, da mente coletiva, da consciência humana, daquilo que a gente não sabe. O que é consciência? O que nos torna tão ambivalentes, ansiosos pela eternidade e temerosos pela morte, vivendo em busca de um sinal que indique que não estamos sozinhos. Nossas angústias produziram filosofias e religiões e seguimos confortavelmente por elas até dobrarmos a esquina e constatarmos que não há mais chão. E então caímos. Não há onde se agarrar, sem ter o que fazer, nenhuma lógica que nos conforte enquanto a inevitável queda se impõe. E eu acho que é nesse ponto que você está. Na queda não temos controle. Deixou de ser seguro, a perspectiva mudou, as coisas perderam sentido. Você tenta abrir o paraquedas da mente, mas ele não funciona. E as crenças, e os ensinamentos, e as regras, e a moral, e a fé. Agora você pode espernear ou relaxar. Pode se debater inutilmente enquanto cai ou aproveitar a viagem. E é aí que tudo acontece. Sem referências e respostas fáceis, sem paraquedas, sem queda livre, você descobre que toda a sua busca te colocou nesse lugar, nesse ponto onde você está. Esse era o momento da sua vida. Tudo vira possibilidade. Afinal, está fora de controle. Então, o que pode acontecer? Sem controle ou respostas absolutas ou cartilhas que me garantam o que quer que seja, eu vejo. Enquanto tentava assimilar tudo que chamo de verdade, enquanto buscava respostas prontas, eu temia que uma brisa de consciência desfizesse aquilo que eu fingia crer. Agora eu vejo, e só me resta admitir que a verdade absoluta se fragmenta em seres fragmentados, como eu e você. Percebo que jamais chegarei às respostas filosoficamente satisfatórias, completas. Haverá conflitos eternos enquanto o meu medo me fizer tentar assimilar o inassimilável, pelo menos em minha mente. Agora tudo fala. Eu vejo Deus em gente que jamais imaginaria, santidade em pecadores, sacralidade em tudo que se vincula à simplicidade e à abertura de viver. Já não preciso mais de símbolos, não que eles estejam errados, mas não me satisfazem mais porque falam apenas na minha mente. Deus é e você é nele. Todos são, tudo é. Não importa como chame, tanto faz se use referências bíblicas ou de algum outro livro ou não, nada pode te afastar do amor de Deus pela simples razão de que nele habitam todos os mistérios. Todos os vazios, todas as perguntas e respostas. Ele, Deus, é a queda. Ele, Deus, é o vazio. Deus é a queda. E caímos nele. Nessa hora, tanto faz os códigos. Não importa se você chame de D-E-U-S, de universo, de vida, de Alá. Ou não chame de nada, tanto faz. Deus é o vazio. É o mistério que vive na gente. Aí você me pergunta, e o que nos ensinam na Bíblia, nas religiões, na igreja, vida após a morte, enfim, é tudo mentira isso? Tudo vai ser mentira se você tentar capturar os significados em sua mente. Crescerá e se deixar que tudo que sempre creu se conecte com a queda e se expanda e se aprofunde e te tome por completo. Então não tenha medo, não tenha medo. Perder a fé não é errado. Duvidar faz parte. Nem sempre o caminho é tão previsível.
Deixe de se culpar, muito menos torturar-se atrás de respostas. É a sua mente militando contra você. Aproveite a queda, preste atenção na paisagem, sinta o vento no rosto e então você verá Deus. Deus em gente, na vida, em bichos, em você. Esse é um encontro. Já fora da dimensão da intelectualidade, dos símbolos, das crenças, das cartilhas, nada mais faz sentido até que o nada seja tudo. Até que não seja mais queda, seja voo, seja liberdade, seja vida. Quando pensamos que Deus morreu, quando pensamos que nós morremos, quando tememos que nada mais seja verdade, então, mortos, estaremos abertos para a vida. Para o entendimento de que a verdade sempre esteve perto, que não há necessidade de medo. Agora o mistério se estabelece e finalmente me pacifico. Não tema. Você está em Deus e sua queda existe nele. Isso é um privilégio, porque logo você voará.